Bem, a pregação de hoje, o título é Saindo do Chão e se assentando ao lado do rei. Talvez você já tenha ouvido falar da história de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. E Mefibosete, ele não sabia, mas ele estava debaixo de uma promessa. Ele estava guardado por uma promessa. E o seu futuro dependia dessa promessa. Eu quero dizer para você que se você está debaixo de uma promessa, nem a distância, nem o tempo, nada será capaz de impedir você de alcançar. Abra em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 e 15. Vamos começar essa palavra hoje pela promessa. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 e 15. Essa era a conversa de Davi e Jonatas. Vamos lá? Está projetado ali. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Ok. Por aí, pá. Quem era Mefibosete? Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. Jonatas era o primeiro da linha sucessora de Saul, e Mefibosete era o próximo da linha sucessora, o segundo da linha sucessora. Era uma criança que tinha fartura de tudo, o sangue real corria em suas veias, nada lhe faltava, era neto do rei, vivia em meio à prosperidade, vivia em meio à calmaria, um trono estava lhe esperando. E talvez esse momento de calmaria e de conforto que Mefibosete vivia não trazia nem um pingo de preocupação àquela criança, muito menos ao seu pai, sobre essa promessa que foi estabelecida entre Jonatas e Davi. Porém, a gente sabe que Saul começou a se desviar do propósito que Deus tinha na vida dele. Saul começou a tomar decisões equivocadas. Então, aquela criança que vivia tempos de paz e de tranquilidade, onde tudo lhe favorecia, tudo lhe era palpável, tudo lhe era possível, de repente viu o seu avô, o grande rei Saul, perecer. E no mesmo dia e na mesma guerra o seu pai perecer. Então aquela criança perde o seu avô, aquela criança perde o seu pai no mesmo dia. Opa, ele era o segundo da linha sucessória, vai se assentar no trono? Não, porque o seu território foi invadido pelos seus inimigos, aqueles mesmos que mataram o seu pai, mesmo que mataram o seu avô. Então Mefibosete, junto com a sua ama, tem que fugir para sobreviver. O tempo de conforto tinha acabado, o tempo de paz tinha acabado, o tempo de prosperidade tinha se encerrado. Ele não era mais neto do rei Saul, o rei Saul estava morto. Toda a segurança, tudo aquilo que guardava aquele menino foi jogado por terra. Ele não tinha mais a proteção do seu pai, ele não tinha mais o conforto da sua terra, teve que sair fugindo. E em meio a essa fuga, ainda para piorar o seu estado, além de perder tudo, todos os seus direitos, todas as suas posses, ainda num acidente devido à corrida, perdeu o movimento das suas pernas. Mefibosete fica aleijado, se arrastando pelo chão. A primeira coisa que eu enxergo nesse menino é a vontade de viver, a persistência, é não desistir, porque mesmo se arrastando ele conseguiu sobreviver. Muitas das vezes nos entregamos por coisas tão menores e muitas das vezes nos entregamos em situações tão pequenas. Mas Mefibosete se arrastou
para permanecer vivo. Ficou sem andar. Existem situações na nossa vida que nos levam a parar, a ficar estagnados. Existem perdas da nossa vida que nos impedem de andar. Então, se nessa noite você chegou aqui exatamente assim, eu não consigo andar, eu tive perdas irreparáveis, eu quero dizer para você, querido, comece a se arrastar se for preciso, porque a promessa só vai se cumprir na sua vida se você persistir. Os fracos não conseguem que o cumprimento da promessa caia sobre eles. Então aquele menino, ele teve a escolha de fugir, se arrastando, e foi parar na cidade de Lodebar. Aquele menino foi para uma terra distante. Algumas pessoas, eu até li sobre isso, achei interessante, que falam que uma pequena mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E as pessoas têm hinos, né? Tem pregações que falam de Lodebar, que é uma terra de mendigos, de pobres, de cegos, E eu fui dar uma pesquisada, né? Porque a gente não pode, né? E segundo, né, as pesquisas que eu fiz, acredito eu, bem pautadas, e segundo a Bíblia, Lodebar não era bem isso. Era uma cidade distante. E Maquir, o homem que acolheu Mefibosete, era um homem de posses, era um homem bom, tanto que ele tinha acolhido também Davi. Então era um homem bom. Então Mefibosete não virou um mendigo, um pedinte ou coisa do tipo, como as pessoas cantam por aí, ou às vezes até acabam pregando. Pelo menos foi essa a conclusão que eu cheguei. Se eu estiver errado, por favor, depois me mande uma referência para que eu pense o contrário, que sendo assim eu posso mudar o meu raciocínio. Então eu não vou aqui apelar para o lado de que Mefibosete virou mendigo, virou pedinte, foi para uma cidade pobre de mendigos e separada, não. Ele foi para uma cidade distante, até porque já era desgraça demais para aquela criança. Perdeu seu avô, perdeu seu pai, perdeu seu trono, perdeu sua terra. Mas não mendigou. Foi morar de favor na casa de Maquir. Queda tão grande quanto essa, perdas tão grandes e irreparáveis quanto a que esse menino teve, talvez deixaria qualquer um de nós prostrado. Mas o interessante é que aquele menino se arrastou até aquela cidade. Existem situações que são tão fortes na nossa vida, momentos que nos pegam de surpresa em uma violência tão forte que perdemos as forças para caminhar. Ficamos estagnados, parados. Aquela ferida era para ter paralisado Mefibosete. Essa luta talvez tenha vindo na sua vida para te paralisar, para te deixar estagnado. Mas eu quero falar para você que a promessa do rei está sobre a tua vida. E esta ferida não é para a sua morte. A Bíblia diz que esse menino, 5 anos de idade, se arrastou pelo chão. Quando você tem situações desse tipo na sua vida, você fica diante de você algumas escolhas, não é verdade? Todas as vezes que somos atribulados, ou vem sobre nós uma grande luta, ou até mesmo achamos que não vamos conseguir, sempre vem as opções. E Mefibosete tinha algumas opções. A primeira era ficar parado e esperar o que ia acontecer. Seu território ser invadido, uma criança de 5 anos de idade, sem toda a proteção do pai, do avô, sem ninguém, guerra perdida, território ocupado. Fazer o que? Sentar e esperar? Era uma opção, e talvez essa seja a opção que tenhamos tomado em algum momento da nossa vida. Ficar escravo, talvez, se aqueles homens que invadissem o território fossem bonzinhos ou tivessem um pouco de misericórdia ou compaixão, fariam de Mefibosete um escravo. Então talvez a escravidão seja algo palpável para uma pessoa que não pode nem andar. Morrer pelo fio de uma espada, ter uma morte rápida, também é uma opção. Olha quantas opções ele tinha. Era uma criança. E às vezes eu confesso que eu me sinto como uma criança diante de algumas situações. E tudo que enxergamos é pessimismo, é morte, é prisão, é escravidão, é desespero.
Mas existem momentos que onde Deus nos dá força de onde não temos. E nós começamos a nos arrastar. E a única opção que aquele menino tinha era se arrastar. Você consegue entender isso? Então se você fala assim para mim, poxa, eu estou fraco, eu tive tantas pedras, o meu mundo desabou nas minhas costas, olha como está ao meu redor. Eu não tenho força nem para caminhar, então eu quero dizer para você, se arraste. Se for preciso. Porque no final das contas, depois de se arrastar um bocado, você vai olhar para você e vai enxergar a seguinte coisa: eu conquistei a primeira grande vitória, eu estou vivo. Estar vivo é sinônimo de continuidade. Estar vivo é sinal de que as promessas não morreram na minha vida. Porque morte é finito, morte acabou. Não tem mais jeito. Então quando eu fico parado, estagnado, eu estou sujeito a morrer. Então não fique parado. Se está fraco, comece a se arrastejar. Porque talvez a vida seja o primeiro prêmio a se conquistar. Se manter vivo, se manter respirando, ter fôlego. Talvez você precise de fôlego nessa noite. O Senhor vai te dar. Porque a promessa do rei está sobre a tua vida. Queridos, Mefibosete se arrastou até aquela cidade. Teve casa, teve teto, teve comida, sim. Ao contrário do que uma recente minissérie demonstrou. Porém, morava de favor. Dependia do prato que colocavam à mesa. Estava distante do seu território, estava distante da sua terra, estava distante das promessas. E promessas essas que ele nem se lembrava ou nem tinha conhecimento de que estavam sobre a sua vida. Mefibosete ficou tantos anos em Lodebar que talvez ele até se esqueceu de sua descendência, até se esqueceu que na sua veia corria o sangue de nobres. Talvez a sua figura de sofrimento nem aparentava mais que ele era o herdeiro do trono de Israel. Os sonhos de Lodebar passaram a ser tão pequenos que ele se comparou a um cão logo mais à frente. E talvez é assim que você esteja se sentindo. Talvez você tenha se esquecido da promessa que caiu sobre a tua vida. Talvez você tenha se esquecido do território que um dia foi colocado em suas mãos. Talvez você tenha se esquecido de para que Deus te levantou, para que você foi levantado. O ministério que Deus colocou em tuas mãos talvez esteja adormecido, esteja apagado pelo tempo, pela distância, pelas derrotas e pelas perdas, e talvez você não lembre nem de perto a realeza que um dia você fez parte. E Lodebar fez isso com Mefibosete. Fez ele esquecer do que ele era, fez ele esquecer da realeza, do sangue real que corria em suas veias, fez ele se esquecer de que um dia ele seria o sucessor do trono de Saul. Muitas das vezes o homem e a mulher é levado em situações assim. Situações que nos levam a pensar de forma tão pequena que viver de favor e um prato de comida colocado à mesa talvez seja o suficiente. Mas o que Deus tem para você é muito maior do que o que você consegue enxergar agora. Glória a Deus. Talvez a promessa que esteja sobre a tua vida, meu querido e minha querida, talvez você nem tenha conhecimento, não tenha chegado nem aos teus ouvidos. A promessa que estava sobre a vida de Mefibosete foi dada muito antes, entre Davi e Jonatas. Então talvez você esteja conformado com Lodebar. Talvez os anos em Lodebar tenham feito de você essa pessoa pequena, se conformar com pouco. Porém,
Depois de muitos anos, o tempo do cumprimento da promessa chegou. Davi se lembra da promessa e começa a se incomodar a achar um descendente de Jonatas, um descendente de Saul. E o mais interessante é que Mefibosete temia, e justamente por isso ele foi para Lodebar. Ele temia que os inimigos de Saul o achassem e o matassem, porque antigamente era assim: toda a descendência dos reis que eram vencidos, toda aquela descendência era morta, para não ter nenhum tipo de rebelião. Então, o tempo da promessa chega. E geralmente é assim, quando você menos espera. Quando o Lodebar começa a fazer parte de você, você começa a fazer parte do Lodebar. Quando você começa a esquecer de tudo que você já teve, de todas as promessas, de tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que você perdeu. Quando você acha que não te resta mais nada, Deus começa a mover o coração do rei em teu favor. E lá naquele lugar onde ninguém te enxerga, e lá naquele lugar a milhares de quilômetros de distância, naquele lugar onde as pessoas não sabem quem você foi, naquele lugar onde as pessoas não sabem quem você é, não sabem do seu potencial, aquele lugar onde você chegou se arrastando, aquele lugar onde você vive de favor, os olhos de Deus te enxergam. O tempo da promessa chegou. Deus moveu o coração do rei em teu favor. E enquanto ele não te achar, enquanto o rei não te achar, o coração do rei não terá paz. E foi assim com Davi. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 12. Vamos ver como aconteceu. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 12. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que ele faça benevolência, a mesma benevolência que ele prometeu a Jonatas, aquela aliança, aquela promessa feita com Jonatas anos e anos atrás, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi, e disse-lhes o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Você consegue entender isso? Vão lembrar de você. Vão lembrar da sua descendência. Você vai ser lembrado diante do rei. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado. Talvez você esteja assim, de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque decreto, de certo, usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Segura, Jéssica. Algumas características de posicionamento que fazem a nossa vida mudar radicalmente. A primeira característica que eu vejo nesse homem é: quando ele chega diante do rei, a humildade em seu coração. Aí você fala assim: poxa, Dani, é muito fácil. Poxa, ele estava diante do rei,
Mas não se esqueça que aquele trono era para ser, se Saul não tivesse pecado contra Deus. Ok? Se Davi não tivesse sido ungido devido aos erros de Saul, era para ele estar sentado lá. Você consegue entender o coração desse homem? Qual de nós não chegaria lá e... Mas esse trono é meu, hein? Esse lugar é meu. Isso é meu por direito, eu vim cobrar o que é meu. Isso traria morte certa para ele. E muitas das vezes isso traz mortes certas em planos de nossas vidas. Exigimos coisas que muitas das vezes não somos mais dignos. Porém o coração de Mefibosete tinha humildade, tinha a grandeza da humildade. E quando ele chega diante de Davi, diante do rei que herdou o trono de seu avô e de seu pai, ele disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Talvez é assim que você se sinta hoje. Talvez não você aqui, mas talvez você que vai ver esse vídeo. Talvez o sentimento que tem em seu coração hoje é de tamanha pequenez que você se sinta como um cão morto, inofensivo, sem forças para nada. Você está diante do rei, mas eu quero dizer para você que se sente como um cão morto, que se existe uma promessa estabelecida sobre a tua vida, e para aquele que tem promessa, um pulo do chão até a mesa do rei é questão de segundos. Glória a Deus. Então, continuando, Jéssica, versículo 9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: olha que interessante, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de Deus, Senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerá o pão à minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, que passaram a servir Mefibosete. E disse Ziba ao rei: conforme é tudo quanto meu senhor, ó rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Eu não sei se chegou a sua noite do cumprimento de tal promessa. Eu não sei qual o estágio da sua vida. Eu não sei qual estágio você se encontra. Eu não sei qual etapa você se encontra. Eu não sei nem mesmo se você está estático, parado, ainda esperando tomar a decisão de se rastejar. Mas eu quero dizer para você que o que está reservado para você vai muito além do que os teus olhos hoje podem enxergar. Existe uma promessa sobre a tua vida. Talvez você tenha se esquecido dessa promessa. Talvez você tenha se esquecido daquilo que Deus reservou para você. Talvez você tenha se esquecido da realeza que corria no seu sangue. Talvez você tenha se esquecido do reinado que antes tinha, outrora tinha Mefibosete. Talvez você tenha se esquecido do futuro brilhante que estava reservado para você. E hoje o estado que você se encontra é de se achar como um cão morto. Mas eu quero dizer para você que a promessa continua viva. Cabe a você se arrastar ou não, se for preciso. Cabe a você acreditar ou não. Cabe a você saber se portar perante ao rei quando chegar a sua hora. Queridos, Davi entrega a Mefibosete todo o território que era de Saul. Olha que interessante, porque conhecendo Davi como a gente conhece, a gente sabe bem que
aquele território prosperou muito mais do que na época de Saul. E o mais interessante é que não só Mefibosete herdou algo ainda muito maior do que ele herdaria, do que ele imaginava herdar aos 5 anos de idade, mas Mefibosete herdou algo muito maior, e sem derramar uma gota de sangue na sua espada. Por quê? Deus enxerga as suas limitações. Mefibosete jamais seguraria uma espada, jamais se colocaria de pé diante de uma batalha. Ora, Deus, Ele conhece até onde você pode ir. Deus, Ele não te dá lutas e provações que você não possa suportar. Basta você não perder a fé. Mefibosete ganhou toda aquela terra e todos aqueles servos sem derramar uma gota de sangue. Mas uma lição que aprendemos é que existem situações na nossa vida que não são para nos trazer ferida de morte. Mefibosete teve suas pernas quebradas, mas aquelas feridas não eram para a morte de Mefibosete. Era para que Mefibosete enxergasse as suas limitações, mais à frente enxergasse o favor do rei, a misericórdia do rei. Então talvez você precise enxergar as suas limitações em algum momento, para quando você se achegar diante do rei, conseguir tomar posse de tudo aquilo que ele reservou para você. Queridos, a nossa sobrevivência nessas horas é determinada pelo quanto estamos dispostos a nos rastejar se preciso for. Existem pessoas que desistem muito fácil. Existem pessoas que se escravizariam muito fácil. Existem pessoas se rendendo fácil demais. Existem pessoas morrendo fácil demais. Mas se tem uma lição que Mefibosete nos dá, é não se render. Tem uma música, aí de repente algumas pessoas vão murmurar, vão falar assim: poxa, o cara vai pegar uma música secular para falar, um trecho de uma música secular. Eu usei 99,9999 de Bíblia aqui, então 0,000,1 posso, né? As pessoas devem até achar tanta inspiração, sim, está aqui. Existe uma música do Renato Russo que fala: não me rendo sem lutar, tenho ainda coração, não aprendi a me render, que caia o inimigo então. Renato Russo teve essa sabedoria, né? Conhecia muito a Bíblia também, talvez mais do que muitos cristãos. E talvez esse lema é um lema que nos falte. Apesar de conhecermos muito Bíblia ou acharmos que conhecemos, não se render jamais. Existem pessoas que se rendem facilmente. Existem pessoas que desistem do trono facilmente. Existem pessoas que desistem do seu território facilmente. Existem pessoas que entregam aquilo que Deus colocou em suas mãos fácil demais. Ficam prostradas fácil demais. Mas chegou a hora de se arrastar. Chegou a hora de se levantar. Porque Deus moveu o coração do rei em teu favor. E você foi chamado à presença do rei nessa noite. Aleluia. Querido, Deus, você não precisa se incomodar com o lugar que você está. Deus, Ele te acha onde você estiver. Sabe? Eu sempre ouvia dos meus familiares e de amigos que eu tinha que ir para uma igreja muito grande, porque lá eu seria visto. Né? Você tem talento, você fica em igreja pequena. Toda a minha vida foi em igrejas pequenas. A maior que foi o projeto, mas fiquei pouco tempo lá. Logo o projeto abriu uma pequena igreja em Vila Valqueira, eu fui para lá. Então fiquei pouco tempo, deu nem pra... O mistério é tão grande com a igreja que está começando que não deixaram nem eu todo velhinho chegar. A equipe de louvor, ai, que maravilha. Não, você vai começar do zero com o pastor José Augusto lá em Vila Valqueira. Opa, vamos lá, vamos para Lodebar. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te enxerga lá em Lodebar. Não precisa se preocupar com o local. Ele é especialista em encontrar aqueles que ninguém encontra.
Ele é especialista em enxergar aquele que ninguém mais enxerga. Ele está te enxergando nessa noite, não precisa se desesperar. E Ele está movendo o coração do rei em teu favor. O tempo pode passar, a distância pode parecer que te afastou do propósito de Deus, mas a promessa que foi feita não será quebrada por nada. Aleluia. Você consegue entender isso? Você está debaixo de uma promessa, você consegue entender isso? E aquele rapaz que vivia de favor passou a se sentar na mesa com o rei. O que era para te matar não te matou. O que era para te deixar parado não te parou. Então olha, querido, se você está vivendo uma situação contraditória nesse momento, eu quero dizer para você que se você continuar caminhando, ou mesmo se arrastejando, você está caminhando a passos largos para repetir os feitos de Mefibosete. O que você não pode é parar. O que você não pode é se entregar. O que você não pode é desistir. O que você não pode é se conformar com pouco. Deus, Ele quer colocar coisas grandes nas suas mãos. Ele quer que você se assente na mesa com o rei. Hoje é noite de restituição, querido. E quando eu falo de restituição, eu estou falando de casa, carro, mansão. Esqueça essas coisas pequenas. Eu estou falando de reino. Eu estou falando de projeto de reino. Eu estou falando de restituição de projeto de reino de Deus ministerial sobre a tua vida. Amém. Para de pensar em coisa pequena, cara. Você não vai passar com o carro tirando onda. Você não vai cantar no palco e quem não viu passar na prova te ajudou. E quando vê você vai estar no palco e ele lá embaixo. Não, cara. O que Deus tem reservado para você vai muito além disso. É restituição plena de tudo aquilo que te foi tirado. Esteja pronto, porque Deus está movendo o coração do rei em teu favor. Nessa noite, o rei te chama para se sentar na mesa, para te colocar sentado ao seu lado. Eu não posso de repente te fazer esse convite, porque eu não sei em que estágio, em que etapa desse processo você ainda se encontra. E temos que passar por etapas para merecermos isso. Porém, eu quero te encorajar a sobreviver. Se arrastar se for preciso, porque se manter fiel até na hora da luta é fundamental para na hora em que o rei te chamar, você se assentar no seu lugar de honra. Eu não sei se você está sendo saqueado pelo inimigo. Eu não sei se seu território está sendo invadido pelo inimigo. Eu não sei quantas perdas você teve. O que eu sei é que se você tem uma promessa sobre a tua vida, ela não será quebrada. E uma segunda coisa, se você está vivo para ouvir essa palavra, é sinal de que está próximo, muito próximo dela se cumprir. O rei vai mandar te chamar, e você vai se sentar na mesa com ele. A mesa da restituição, a mesa da honra, a mesa do cumprimento das promessas. Porém, não se engane, essa mesa pertence a um seleto grupo. Não é qualquer um que se assenta na mesa com o rei. Não é qualquer um que se assenta ao lado do rei para repartir o pão. Esse lugar está reservado para aqueles que não desistem. Esse lugar está reservado para aqueles que não se entregam. Esse lugar está reservado para aqueles que confiam. Esse lugar está reservado para aqueles que fazem de tudo para se manter vivos, se arrastejando se for preciso. Esse lugar está reservado para homens e mulheres corajosos que não desistem dos seus ministérios. Esse lugar está reservado para homens e mulheres de Deus que não desistem do potencial que Deus colocou em suas mãos. Esse lugar está reservado para você nessa noite.
a mesa dos que sabem se portar perante o rei, mesmo diante de perdas. O maior desafio é justamente esse. O grande teste da vida de um homem e de uma mulher de Deus não é como ele se comporta diante da calmaria ou diante das vitórias, mas na verdade o grande diferencial que vai fazer você se assentar ou não naquela mesa ao lado do rei é como você se comporta diante das adversidades que se levantam. Estamos prostrados demais, estamos parados demais, estamos desistindo fácil demais, estamos desencorajados rápido demais. Mefibosete talvez não lembrasse, mas o rei não se esqueceu da promessa que foi feita. Mefibosete não apontou culpados para as suas perdas, e sua postura diante do rei foi brilhante e brindou com merecimento aquilo que estava reservado para ele. Um homem que já estava acostumado com perdas, talvez nem lembrava mais da terra, do seu povo, porém estava debaixo de uma promessa, assim como fez Davi. Deus é fiel para cumprir as promessas feitas sobre a tua vida. Glória a Deus. A gente fala que Davi foi um grande homem de Deus e de fato, mas eu quero dizer para você que se Davi não se esqueceu da promessa feita a Jonas, muito menos Deus se esquecerá da promessa que Ele fez sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Saul, por decisões erradas, comprometeu toda a sua descendência. Aquele trono era para ser de Jonathan, aquele trono era para ser de Mefibosete, mas por decisões erradas de Saul, ele comprometeu toda a sua descendência. Então pare e pense, sim, suas decisões podem comprometer as suas descendências. Porém, Mefibosete estava debaixo da promessa de Davi, que era um homem sujeito a enganos e falhas. Mas você está debaixo da promessa de Deus. O homem pode se esquecer de você. O homem pode esquecer do seu nome. Pode esquecer de quem você é filho. Pode esquecer onde você está. Pode esquecer que no seu sangue corre o sangue real ou coisa do tipo. Pode se esquecer do seu talento. Pode se esquecer do seu potencial. Pode se esquecer do seu lado ministerial. Pode sim. Mas aquele que te chamou, aquele que te levantou, ele não se esquece de você. Então, mantenha-se vivo, porque enquanto você estiver vivo e se arrastando, as promessas viverão na tua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe tua vida. Essa é uma noite de restituição. Deus colocou essa mensagem no meu coração. Confesso para vocês que eu cavei a semana inteira e não vinha nada. Eu tinha um título em mente, uma ideia em mente, e não saía nada. Eu sentei ontem à noite para fazer, fiquei até, sabe Deus a hora, e não consegui fazer. E hoje a Jéssica foi fazer uma prova, eu fiquei esperando, e enquanto ela fazia a prova, Deus foi me dando essa palavra. E ao terminar eu chorei, porque eu vi o quanto Deus é fiel com as suas promessas, e o quanto Ele não nos desampara. O tempo pode passar, você pode achar que se esconde, você pode achar que está distante, você pode achar que todos se esqueceram de você, mas Deus, Ele não se esquece de você. E muitas das vezes você, assim como Mefibosete, não tem força para empunhar uma espada, você não tem força para se colocar de pé, você não tem força para gritar e exigir aquilo que é teu. Mas eu quero dizer para você que se você está debaixo da promessa do Rei dos Reis, tudo aquilo que foi reservado para você virá para as tuas mãos, sem uma gota de suor na tua testa. Isso é promessa. Quantos creem nas promessas? Então se mantenha vivo. Se mantenha vivo. Se mantenha viva. Se mantenha vivo. Porque as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Só a única missão é se manter vivo. Tá bom, Mefibosete? Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida.
Deus abençoe o teu ministério. Obrigado.